Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana, 149 dias das nossas eleições presidenciais. E hoje nós temos temas muito importantes, relevantes, algumas verdades que precisam ser ditas, sobretudo aquelas dirigidas aos comandantes das Forças Armadas do nosso país. Eles não são alienígenas, eles são pessoas, são servidores públicos, pagos com dinheiro do povo brasileiro, e eles devem obediência ao povo brasileiro, à nossa Constituição, e não a um grupo de pessoas com níveis de perturbação mental, associados a outros que fingem ter perturbação mental, todos eles a serviço de perturbados de caráter que atuam contra o povo brasileiro. Então nós não temos que ter receio de cobrar as responsabilidades desses altos servidores públicos. Passamos muito tempo aqui no Brasil tendo uma espécie de temor reverencial às pessoas que usam farda por conta da ditadura que nós vivenciamos aqui no nosso país. Mas numa nação democrática, um servidor público das Forças Armadas, ele é um servidor público cuja diferença do servidor civil é ter o controle sobre arsenais militares. Então, eles devem respeito ao povo brasileiro e o povo brasileiro deve o mesmo tipo de respeito a eles. É assim que a coisa funciona, é assim que são as coisas nas democracias. E a gente tem que chacoalhar muitas vezes pessoas que estão caindo nessa armadilha de achar que esses temores que são espalhados, eles são normais, que isso está dentro de uma possibilidade que a gente deve estar preparado para aceitar. Nós não temos que aceitar esse tipo de situação e nós temos que cada vez mais jogar luzes sobre essas pessoas, sobre esses comportamentos e sobre o que eles estão pensando da vida, o que eles estão pensando sobre o nosso país. Essa preocupação já não é só uma preocupação do Brasil. Essa é uma preocupação que está atingindo outros povos, outras nações e outros governos. Eu vou tratar dessas questões aqui no nosso encontro de hoje com vocês, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, é só dar o clique no símbolo que aparece aí no seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar. Compartilhe, dê o seu joinha, porque é muito importante também. Mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Esse ano, pessoas como vocês serão fundamentais aqui no nosso país, porque nós vamos enfrentar situações de muita desinformação. A desinformação gera temor, gera medo, gera insegurança e a gente tem que estar lutando o tempo todo contra essas situações. Muitas pessoas estão sequestradas mentalmente aqui no nosso país e os grandes veículos de comunicação não têm interesse em revelar as verdades que a gente traz aqui todos os dias. Então vamos embora. E você que se inscreveu no nosso clube de membros ou está se inscrevendo, muito obrigado, porque vocês ajudam a gente a chegar mais longe ainda, você incentiva mais ainda o Portal do José. Vamos seguir em frente. Gente, ontem eu comentei com vocês um fato que foi repercutido também em todos os jornais no dia de hoje, né? O governo americano está preocupado com as coisas que estão acontecendo aqui no nosso país, porque o Brasil não é uma nação indiferente. Os norte-americanos sempre tiveram uma influência geopolítica sobre várias nações e o Brasil não foge à regra. Só que o Brasil é o maior país da América Latina e se o Brasil sofrer algum tipo de perturbação interna que abale a economia, abale as estruturas aqui do nosso país, as cadeias globais de indústria, de comércio, de transações, fluxos de capitais, interesses são também todos tumultuados. Então, o Brasil está seguindo um rumo em relação aos interesses internacionais que é extremamente satisfatório para todos esses grupos. Agora, uma perturbação interna que faça algum tipo de ruptura, isso não é bem-vindo e eles estão dando recados reiterados. E aí a matéria de ontem, vazado, entre aspas, pela agência Reuters, diz coisas como essa, né? E que hoje é reproduzida aqui pelo jornal Estado de São Paulo. Os 3 recados diretos dos Estados Unidos a Bolsonaro sobre o sistema eleitoral e a democracia brasileira. Lê a análise. Então aqui é feita uma análise mostrando exatamente esse interesse que se tem sobre o Brasil, que o Brasil não é uma nação indiferente e que os governos estrangeiros não vão aceitar aqui nenhum tipo de bagunça, né, que atrapalhe seus interesses. Não é apenas um interesse institucional pela democracia, pelas nossas instituições, não. Eles estão preocupados com questões objetivas, questões geoestratégicas. Fluxo de indústria, das cadeias produtivas, alimentos, é muita coisa nesse pacote, né? Só que o general Heleno fingiu que não foi com ele, né? Ele deu fonte na live do Bolsonaro
e declarou coisas como essa, né? E desmentiu, tentou desmentir. Cia pediu que Bolsonaro não atacasse a eleição, diz a agência. Pois bem, então a coisa no plano eleitoral, ela está num nível de preocupação de várias nações e o recado está dado. Que essa gente que pensa em fazer algum tipo de transgressão, eles vão encontrar não só resistências internas, como a resistência internacional. E quando a chave vira, muita gente termina na cadeia, né? É assim que a história se dá. E ontem na live do Bolsonaro, aconteceu algumas situações assim muito inusitadas, né? Coligadas a esse tema que eu estou falando aqui com vocês. O Bolsonaro levou o general Helena, que ficava ali o tempo todo ali com o seu telefone celular, parece que ele estava no WhatsApp com alguém, e o Bolsonaro mais uma vez falou uma coisa muito inusitada, porque ele demonstrou assim um interesse como se ele fosse um estadista isento, né, dizendo que quer contratar uma empresa para auditar as eleições aqui no nosso país, que o objetivo seria ter mais transparência. Só que tem uma calhordice no meio dessa fala do Bolsonaro, que hoje está muito bem salientada nessa coluna aqui no Valor Econômico, a coluna do Christian Klein. A coluna que diz isso aqui, ó. Está aqui nesse canto aqui. Vamos lá. Urnas eletrônicas 20 vezes aceitas. E aí o Christian, ele vai lembrando que os filhos do Bolsonaro e o Bolsonaro, eles já foram eleitos em 20 eleições. E eles nunca criticaram o sistema eleitoral, nunca houve fraude, nunca houve nenhum tipo de questionamento. No entanto, agora, de uns tempos para cá, se resolveu jogar questionamentos sobre o processo eleitoral. Disse o Bolsonaro em dado momento. Vamos acompanhar aqui. Para o mundo, através dessa empresa de fazer auditoria, que nós temos o sistema mais confiável do mundo no tocante às eleições. Inclusive, vamos dar os parabéns para Bangladesh e para Butão também. São os outros 2 países apenas. Bacana, hein? O sistema de Butão e Bangladesh. Que fazem eleições com esse sistema eleitoral. Alguma dúvida aí? Eu acho que, olha só, o que é comum a gente vê no mundo, né, nas republiquetas, né? O chefe do executivo conspirar para ficar no poder. O chefe do executivo cooptar órgãos para fraudar eleições. Aqui é exatamente o contrário. Já que as pesquisas dizem que o senhor Lula tem 40%, o Lula vai ganhar. Então eu quero garantir a eleição do Lula com esse processo aqui. É bacana, ele quer garantir a eleição do Lula. Gente, deu uma bobeada aqui no meu grampo, vamos seguir em frente aqui. Então deu essa democracite na cabeça do Bolsonaro, né? Ele está fazendo tudo isso para, no final da história, até beneficiar o Lula, se essas coisas derem encaminhamento como ele quer, né? E aí a gente vai vendo as maluquices que contaminam esses altos servidores fardados no nosso país. Uma delas é essa aqui, vou ver se dá para vocês pegarem aqui. É o senhor Paulo Sérgio, né, comandante das Forças Armadas aqui, ministro da Defesa, ilustra essa matéria aqui que tem esse título. Defesa quer que TSE divulgue perguntas sobre as urnas. Militares fizeram novos questionamentos sobre a segurança do processo eleitoral. Aí vem a matéria. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, enviou ontem um ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, solicitando que sejam divulgadas as propostas de aperfeiçoamento e segurança do processo eleitoral feitas pelas Forças Armadas. Gente, vem cá. O senhor Paulo Sérgio, ele não é ministro da Defesa? Por que ele manda um ofício, um zap, um e-mail para o comandante do Exército, o servidor público que está lá interagindo com o Tribunal Superior Eleitoral? Ele manda para o TSE? Então, quer dizer, perdeu a noção, é muito difícil. Gente, como é que está a formação dentro das nossas academias militares, né? Está meio complicada. E aí a gente tem que não criticar esse tipo de situação, tem que passar incólume. Ao invés de fazer um pedido simples para o seu subordinado, vai lá encher o saco do Fachin só para ficar fazendo espuma no meio dessa história. E aí a gente vai vendo as notícias se multiplicarem, né? O Bolsonaro disse na sua live que vai pedir para contratar uma auditoria. Bolsonaro diz que PL fará auditoria no sistema eleitoral. Gente, então quer dizer que ele pediu para o Valdemar da Costa Neto, um corrupto condenado que cumpriu pena, envolvido em fraude
em malversação de dinheiro público para que esse cidadão contrate uma empresa para verificar se o nosso sistema está corrompido, se tem algum tipo de corrupção. Deveria, inclusive, questionar essas 20 eleições, né, que a família Bolsonaro foi beneficiada. Né? Eles deviam renunciar. Se eles têm questionamento sobre esse processo eleitoral, então eles não deviam nem disputar a eleição. Não é? Então é um discurso muito pilantra, um discurso muito bandido, que infelizmente fica seduzindo muitas pessoas aqui no nosso país. E a gente acaba sendo pautado por esse tipo de temor. E lá pela frente, o Bolsonaro ele demonstrou aqui o nível de perturbação mais elevada que ele passa, né? Quando ele começa a atacar aqui a Petrobras e a política de preço. O Bolsonaro trocou alguns presidentes. Quer dizer, o Bolsonaro trocou alguns presidentes da Petrobras. Como aquela piada, né, do marido que descobriu um adultério da esposa em cima do sofá e mandou jogar o sofá fora para acabar com o problema. Ele já trocou 3 sofás e o preço do petróleo aqui no Brasil continua pareado com os preços internacionais e o povo brasileiro continua a pagar em dólar e receber em real. E aí lá pelas tantas ele mandou essa aqui, vamos lá. 10 a 15%. E a Petrobras tem um lucro de 30%. Agora, quem paga a conta desse lucro é a população brasileira. E você não tem como interferir legalmente na Petrobras, né? Esse interferir legalmente é você, em época de guerra, como nós estamos vivendo agora, não é no Brasil, mas a guerra tem reflexo para o mundo todo, reduzir esse preço. Porque muitas petroleiras, mundo afora, reduziram o preço. Baixaram a margem de lucro das suas empresas. Para que isso? Para ajudar o seu país a não quebrar. O Brasil, se tiver mais um aumento de combustível, pode quebrar o Brasil. E o pessoal da Petrobras não entende, ou não quer entender, ou só estão de olho no lucro. Sei que tem leis, né? Tem lá. Gente, é uma coisa que revela um nível de perturbação mental ou não? Será que só agora ele está entendendo que a política da Petrobras é uma política nociva ao povo brasileiro? Ele funciona como um reclamão, porque os fantoches, os espantalhos não reclamam, né? Eles são postos para fazer as coisas ali sempre a serviço de terceiros. Então o Bolsonaro está nesse papel, fica reclamando como ele tivesse um outro presidente para reclamar. Olha, o petróleo está subindo muito, a política da Petrobras está errada. Chamem o presidente, porque ele não é presidente. Ele poderia falar com Paulo Guedes, o cara que está mandando no Brasil? Poderia, mas ele está a serviço de Paulo Guedes, como Paulo Guedes está a serviço de grandes interesses internacionais aqui contra o povo brasileiro. Então essa situação vai se dando para cima e para baixo, a gente vai vendo aqui os canais bolsonaristas reproduzindo, né? Presidente Jair Bolsonaro fala pesado, vão quebrar o Brasil. É como se ele de fato não fosse presidente da nação. E a gente vai vendo como se comportou o presidente da Petrobras depois da fala do Bolsonaro, a fala inflamada, né? Quase dizendo, olha, não, fazendo ultimato, né? Não aumente o preço do combustível aqui no Brasil. É que o presidente da Petrobras disse logo na sequência, Petrobras continuará com foco em ativos nos quais tem vantagem competitiva, diz presidente. Então, o presidente da Petrobras andou para o presidente do nosso país. Ele ficou fazendo muita farofa, muita firula, mas parece que chegaram no ouvido do presidente da Petrobras e falou assim, amigo, fica tranquilo, tá? Essa figura aí que diz que é presidente do nosso país, ele está jogando para a torcida, ele está jogando para os seus eleitores. Nós vamos continuar aqui a fazer as mesmas coisas. Ou daqui a pouco, se ele ficar muito invocado, está arriscado ele trocar você também. Mas aí você está ganhando um salário de mais de 250 mil por mês, dá para botar uma graninha no bolso, você fica de bico calado e segue o barco. Enquanto isso, no Brasil, a gente vai vendo essas tragédias aqui, né? Que as matérias dando conta para a gente do lucro da Petrobras, como a gente falou aqui, né, também já. Já mostrei aqui para vocês que o lucro da Petrobras ele é partilhado para grupos privados e alguns fundos de pensão de norte-americanos. O Bolsonaro falou isso também na live dele. Então o cidadão que fica assistindo fala assim, nossa, o Bolsonaro tem razão, né? O Brasil está sendo roubado. Para que serve um presidente? Nesse caso específico não serve para absolutamente nada, porque ele poderia sim influenciar na política que a Petrobras tem em relação ao petróleo no Brasil. A gente vai vendo as notícias nesse nível, né? Sempre colocando o tipo de lucro que a Petrobras está tendo e outras instituições estão tendo lucro também, né? Só quem está pagando alto aqui no Brasil é o povo brasileiro.
O banco aqui, os grandes grupos privados, o Bradesco tem lucro de 6 bilhões, 800 milhões e revisa projeções para cima. E a nossa energia vai subir também, só que o Congresso Nacional está querendo dar um migué em todos nós. Está querendo segurar um pouco o reajuste de energia até as eleições, para depois de passar as eleições eles meterem a faca no povo brasileiro. Então a matéria diz, suspender reajuste de energia trará alívio apenas temporário na inflação. Então, gente, para finalizar, né, essa notícia terrível, que o Brasil teve recorde de desmatamento aqui no nosso país, a Amazônia tem recorde de desmate em abril com mais de 1.000 quilômetros quadrados derrubados. Isso mostra que o governo brasileiro, além de ter uma série de perturbados, tem uma série de pessoas com essa compulsão pela morte, né? A morte de seres humanos, mas a morte também na natureza brasileira. A destruição do nosso país, que em última análise não interessa a nenhuma nação desenvolvida que tem relação com o Brasil. Daí o interesse de que a situação aqui no nosso país não vire simplesmente uma grande balbúrdia, que esse bolsonarismo, junto com essa série de pessoas que se acham superiores ao resto da sociedade, que eles não consigam fazer aqui no nosso país uma grande Somália, que eles transformem o nosso país, não na Venezuela, mas numa Somália, num grande Haiti. E contra essas situações todas é que a gente o tempo todo tem que ficar jogando luzes sobre essas questões. Altos servidores militares, se deem ao respeito. Respeitem o Brasil, respeitem o Exército, respeitem a Marinha, respeitem a Aeronáutica. Não somos nós que devemos respeito. Vocês, mais do que qualquer um, qualquer pessoa, vocês devem que dar o exemplo, vocês têm que impor o respeito. Respeito não se compra, respeito não se vende, respeito se adquire. E nós, como cidadãos brasileiros, nós temos o direito de cobrar dos senhores que tenham compostura, tenham dignidade e respeitem o nosso país, a nossa Constituição, o nosso povo. Gente, eu vou ficando por aqui. Bom final de semana. A gente vai se encontrar aí nos próximos dias, tá bom? Grande abraço. Tchau.